E a gente vai falar um pouquinho aí para a gente ver qual é a visão de negócio que vocês têm, para onde que vocês estão indo, qual é o direcionamento da empresa. Então a gente vai falar de um tema hoje bem interessante. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente estar dando início. Opa, peraí. Vamos lá. Estão vendo minha tela? Sim. Henrique, tranquilo? Sim. Então vamos lá, gente. Então hoje, na verdade, a gente está indo aí para o nosso segundo encontro. Estou trazendo novamente o cronograma só para relembrar vocês. Então hoje a gente vai falar de saúde empresarial. E aí tem as próximas datas aí para vocês já se organizarem também. Dia 23 a gente vai ter aí a Carol falando para a gente de gestão de pessoas. E aí depois na sequência a gente tem aí o dia 6 o Pedro, dia 20 a gente vai ter o Henrique. E dia 6 a gente vai falar de líder coach, tá? Então vai estar o nosso cronograma para vocês já se organizarem. Então, hoje a gente vai falar aí um pouco para vocês de saúde empresarial. Eu queria começar com algumas perguntas para vocês. Vocês possuem uma visão para a empresa de vocês para daqui 2 anos? Levanta a mão para mim aqui, eu não consigo ver a tela inteira aqui, mas assim, como é que tá? Vocês possuem essa visão? Henrique, vai falando para mim aqui, a maioria tem ou não, porque eu não consigo ver a tela inteira. Ver se você consegue ver o pessoal. Gente, é extremamente importante que a gente já comece a pensar na saúde da nossa empresa. Para onde a gente está indo? Qual é, na verdade, onde a gente vai estar daqui 2 anos? Além da gente pensar para onde a gente vai estar, vocês possuem metas? Como que vocês têm aí de estratégia também para redução de custos? Jorge Paulo Lema, ele fala, né, que custo tem que ser que nem unha. Toda vez a gente tem que cortar um pouquinho. Eu adoro essa frase dele. Porque se realmente a gente tomar esse cuidado, a unha cresce pra caramba e custa, a gente tem que estar fazendo isso o tempo todo. Então, pra gente ter saúde dentro da nossa empresa, a gente sempre precisa também estar olhando para isso e sempre estar cortando os custos. Não só pensando em aumentar o faturamento e pra gente ter uma lucratividade. A gente tem que também cortar os custos. Então, qual é a estratégia? O que vocês têm planejado? Para onde vocês estão indo em relação a isso? A gente vai conversar um pouco sobre isso também. Como que os colaboradores de vocês estão engajados para reduzir esses desperdícios? Quanto vocês vêm acompanhando eles nas suas atividades do dia a dia, para que realmente, né, eles possam entregar o seu melhor, eles possam realmente contribuir com vocês? Eu não sei aqui quantos de vocês são empresários sozinhos, quem tem equipe pequena, média, grande, mas serve para todo mundo, não importa. A gente sempre tem que pensar, mesmo que seja aqui um único empresário, se tiver alguém aqui que ainda faz tudo sozinho, é uma única pessoa, ela tem que passar por todos os setores da empresa e ela também tem que pensar em contenção de despesas e cortar esses gastos. E aí a gente precisa entregar o melhor possível com o melhor preço. E a gente precisa ter clareza sobre esse processo, né? Então, assim, primeira coisa, como que tá isso? Como que vocês vêm vivendo esses processos de vocês? O quanto vocês olham para isso? Então, o monitoramento que vocês estão fazendo é um monitoramento satisfatório? A gente precisa estar fazendo isso o tempo todo. A nossa última mentoria, a Alessandra trouxe para a gente, para quem não colocou em prática ainda, ela trouxe uma planilha maravilhosa, onde ela ensinou a gente a fazer o SMART, tem um pouco de PDCA lá, onde a gente faz os planos de ação. Como que vocês vêm acompanhando isso? Gestão de indicadores, plano de ação, a gente vai ter que retomar algumas coisas, porque para a empresa ter saúde, a gente precisa ter essa conscientização nossa, dos nossos colaboradores e ter um engajamento para que todos estejam junto conosco e a gente consiga ir para um mesmo direcionamento e entregar o nosso melhor. É que nem é como tomar sol diariamente. É extremamente importante para a nossa saúde física. A gente não precisa tomar sol todo dia, 15 minutinhos, para que a gente tenha aumento da vitamina D? Não é assim que os médicos falam? A empresa também, a gente também precisa pensar o tempo todo em cortar custo, em pensar para onde a gente está indo, no nosso direcionamento. Então, é extremamente importante. E aí, quando a gente pensa, né, em estratégia de negócio, a gente tem que pensar em todos os aspectos, na empresa como um todo. A gente tem que pensar no cliente, qual é o propósito da empresa, os processos e as pessoas. Então, é bem amplo. Da mesma forma que a nossa saúde física também, ela é ampla. A gente não tem somente
A gente não pode cuidar somente de uma parte do nosso corpo ou de uma saúde física somente e não cuidar da nossa saúde mental, não cuidar da nossa saúde emocional, não cuidar da nossa saúde espiritual. Então, no nosso negócio, a gente também tem que ter uma estratégia e olhar. Então, quando a gente olha para os nossos clientes, o que eles buscam? A gente tem que ofertar, né, fazer a oferta de valor com o custo mais baixo possível. A gente tem que estar olhando o tempo todo para o mercado. Para quê? Para que a gente realmente consiga prosperar. Tem que ter um propósito. Então, tem que estar muito bem alinhado, né, a nossa missão, a visão, os valores da empresa. A gente vai ter depois uma mentoria somente sobre esse assunto, que ele é um assunto bem amplo, mas assim, vocês têm desenhado a missão da empresa de vocês? Vocês sabem aquilo que vocês nasceram, criaram, todos estiveram lá no MBI, o André colocou isso com muita maestria. Então, assim, qual é a missão de vocês? Para onde vocês estão indo? E a visão? Qual é o direcionamento? Que tamanho que vocês querem estar? Vocês querem estar na cidade de vocês, no estado, né? Vocês querem estar no país? Vocês querem estar no mundo? Qual é o propósito? Para onde vocês estão indo? Qual é o direcionamento? E os valores da empresa? Os valores da empresa, eles estão alinhados? Eles estão alinhados tanto com o seu valor pessoal, o seu valor empresarial. Quando a gente trabalha no processo de coaching, a gente faz esse alinhamento para a gente ver se o seu valor está alinhado com o valor da empresa. Quando a gente consegue alinhar ambos os valores, a gente gasta muito menos energia e a gente consegue fazer com que na hora da contratação a gente traga as pessoas com muito mais clareza, porque a gente se conhece, a gente tem um autoconhecimento e a gente conhece o valor da nossa empresa, para onde a gente está indo. Então, trabalhar essa cultura empresarial alinhada com o propósito também da igreja, da empresa, é uma estratégia para onde a gente está indo. O processo, tá? Então, qual é o processo? O que vocês resolvem? O que a empresa de vocês resolve? Quais são os problemas? O que vocês precisam otimizar? Qual é o direcionamento? E quando a gente fala em pessoas, né, tem que fazer o treinamento, né, de liderança, qualificação. Então, tem que estar olhando todo por esse aspecto também das pessoas. O que acontece hoje em dia, né, e eu acho que assim, acredito que todos vocês hoje são pessoas diferenciadas por estarem aqui, por deixarem de estar em qualquer outro lugar. Vocês poderiam, né, comecinho do ano, a gente poderia estar ainda curtindo as férias, a sala está lotada, tá muita gente aqui, por quê? Porque vocês estão buscando um direcionamento, vocês estão buscando um conhecimento, e espero poder contribuir, a gente aprende muito com vocês aqui também, mas o que a gente vê hoje, que todo mundo quer correr, mas não sabe para onde. Então, adianta a gente acelerar uma empresa se a gente não sabe o direcionamento para onde a gente está indo? Muitas pessoas comandam suas empresas, mas não sabem para que direção. Então, primeira coisa que tem que ter desenhado, a visão estratégica. A visão estratégica da empresa de vocês tem que estar muito clara. Então, tem que estar totalmente desenhada o direcionamento, o que vocês querem dela. Quando vocês tiverem clareza da visão e estratégia, aí vocês vão começar a cada vez conhecer mais, a conhecer a empresa de vocês, estabelecer as rotinas, ver para onde vocês estão indo. Então, vocês conseguem ter um acompanhamento muito melhor das pessoas que trabalham com vocês, até mesmo a equipe. Quando vocês passarem todo esse conhecimento, quando a equipe de vocês viverem a missão, viverem a visão, tiverem um direcionamento, vocês vão ver que vocês conseguem um resultado muito mais rápido, muito melhor. E aí sim vocês podem acelerar, porque aí vocês têm clareza. Tem uma frase que fala no filme, não sei quem já assistiu aqui, Alice no País das Maravilhas, não sei quem que fala lá, o Pedro também comentou isso, acho que no MBI, né? Para quem não sabe para que lugar vai, qualquer caminho serve. Então, se você acelerar a sua empresa e não souber para onde que a sua empresa está indo, ela vai para qualquer lugar. E é isso que vocês querem? Eu tenho certeza que não. Então, a gente precisa, sim, acompanhar, ter clareza, ver esse direcionamento, ver para onde que a empresa está indo. Para quê? Para que a gente realmente estabeleça as rotinas, as melhores rotinas, a gente faça uma gestão de tempo da empresa, tudo isso pensando no algo mais saudável. Quando você tiver, né,
todos esses passos acompanhados, vocês vão ter uma gestão e vocês vão ter uma saúde empresarial. Vocês vão conseguir fazer uma gestão com muito mais maestria, com muito mais sabedoria. E é isso que a gente vem buscando, né, nas nossas empresas, na minha empresa, na empresa de vocês, e é por isso que a gente está aqui. Então, quando a gente tem o nosso foco, é que nem o farol, né? A gente sabe para onde a gente está olhando, então, tudo alinhado, a gente vai seguir nesse direcionamento. E é isso que a gente vai estar trazendo para vocês estarem trabalhando e seguindo cada vez mais em frente. E aí, eu trouxe para a gente falar em gestão, existem N modelos de gestão, mas eu trouxe hoje para a gente conversar um pouquinho uma filosofia, tá? Eu trouxe aqui para a gente estar falando sobre a filosofia do Kaizen. Aqui na sala, né, o Henrique tá, não tô vendo o Henrique aqui na minha telinha, deixa eu ver. Ruim que fica pequenininho, tá me ouvindo? Quem aqui na sala já ouviu falar nessa filosofia do Kaizen? Só pra gente ter uma ideia. Vê pra mim se é a maioria, a minoria. Henrique, só pra eu saber. A minoria. Minoria? Tá. Então, pra quem já ouviu, tá? Vocês se importam da gente comentar um pouquinho mais, para a gente compartilhar aqui com as pessoas, gente? Tudo bem para vocês ouvirem mais um pouquinho? Porque eu acho que essa filosofia, ela é extremamente importante. Quando as empresas, né, elas vivem essa filosofia poderosa, é uma filosofia que nasceu, né, no Japão, então ela veio realmente com o desejo, né, de melhorar, de desenvolver as empresas, e Kaizen, o que quer dizer Kaizen? O Kai é de mudança. O Zen é de melhor. Então, essas duas, né, palavrinhas aí, é o kanji, que são símbolos que traduzem alguma coisa. Então, é mudar para melhor. E quando a gente une as duas palavras, ele vai falar em evolução contínua. Então, Kaizen é uma evolução contínua para o lado pessoal, para a empresa, para a gente viver todos os dias, em todas as áreas. Então, é uma metodologia, na verdade, é uma filosofia de vida. Então, é uma opção, na verdade, né? E quando a gente consegue trazer essa filosofia, a gente consegue fazer, inclusive, a nossa cultura organizacional mais forte. Por quê? Porque é uma filosofia, as pessoas vão estar adotando. Vão adotar com qual intuito? Com desejo de melhorar continuamente, com esforço contínuo para produzir mais e investir cada vez menos. Que é isso que a gente busca, não é verdade, gente? A gente quer investir mais na empresa, mas gastar menos. É isso que a gente vem fazendo. E evitar todo esse desperdício. Então, conquistar resultados específicos, eliminar desperdício de tempo, diminuir o gasto com tempo, material, com os esforços. E as empresas que implementam, né, o Kaizen, elas ganham um diferencial competitivo no mercado. Por quê? A gente vai falar um pouco mais para frente. Mas quem tem isso daqui, vocês vão ver que para trabalhar é muito mais saudável. Então, quando a gente consegue fazer com que as pessoas vejam essa evolução contínua, né, essa visão, elas têm um olhar diferenciado. Então, quando a gente pensa assim, quando a gente vai para um lugar amplo, por exemplo, quando a gente vai para uma floresta, a gente tem que prestar atenção em tudo que está à nossa volta, e não somente nas árvores, mas nos detalhes que estão à nossa volta, nas folhas, nas flores. E o Kaizen, ele vai proporcionar isso, olhar os detalhes, as mínimas coisas. Então, você vai estar dentro de uma dimensão gigantesca e o Kaizen vai proporcionar essa visão detalhada, olhar as pequenas coisas. E de onde vem essa filosofia? Tá? Então, de onde que ela surgiu? Foi o Imai, Masaaki Imai, tá? Ele foi aí quem trouxe essa filosofia aí. É um método de uma melhoria contínua que foi criado no Japão na década de 50, logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque o país passou por uma dificuldade econômica e com poucos recursos na nação, eles precisaram criar alguma coisa onde as pessoas buscassem essa melhoria contínua. E aí foi implementado mesmo em 1986, aí, bem forte, ganhou aí o mundo, quando implantou no Toyota, na Porsche, na Bosch, e eles conseguiram implantar essa melhoria contínua. Então, foi aí que nasceu fortemente, né, essa filosofia que é o Kaizen. Que ela proporciona o quê? Ela vai proporcionar, na verdade, uma participação de todos. Todos podem contribuir. O mais importante vai ser o recurso humano, que vem das pessoas engajadas, desde a alta diretoria até as pessoas que estão ali
no dia a dia. Elas vão ver o que está acontecendo e vão estar sempre prestando atenção no que pode acontecer. Então, são nos detalhes, são todo dia, o tempo todo, vai estar olhando para ver o que mais pode estar contribuindo. Só que, para implantar uma filosofia, o Kaizen, em qualquer empresa, tá? A pessoa tem que estar disposta a aceitar algumas mudanças. E existem alguns mandamentos que essa filosofia ela rege, e eu vou compartilhar aqui com vocês, para vocês, né, saberem quais são esses mandamentos, para vocês verem se faz sentido ou não, para ver se, né, a instituição de vocês. Então, são os detalhes no dia a dia. O que a gente vai estar olhando? Então, primeira coisa, o Kaizen, essa filosofia é eliminar desperdício. Então, tudo que pode estar causando desperdício no nosso dia a dia, ele vai estar olhando. Pode ser uma coisa muito pequena, como pode ser uma coisa muito grande. Mas é uma cultura onde as pessoas vão começar a olhar o desperdício. Então, de repente, é um rascunho que precisa fazer. Por que ela vai pegar uma folha sulfite nova? Se ela tem uma folha sulfite usada, ela pode usar o verso. Então, assim, é um detalhe pequeno, mas é isso que vai começar a despertar. É uma cultura implantada na cabeça das pessoas, para elas começarem a olhar e começar a eliminar esses desperdícios. Um segundo mandamento, né, dessa filosofia do Kaizen, é a melhoria gradual feita continuamente. Então, é dia a dia. Essa melhoria, ela não para. Então, cada dia ela vem melhorando um pouquinho. Cada dia ela melhora alguma coisa. Sempre vai ter algo para se fazer. Como tudo na vida. Então, vai ser na nossa empresa, vai ser em todos os locais. O terceiro é o envolvimento das pessoas. Por quê? A partir do momento que é passado para que todos participem, tenham um envolvimento, aqui a gente ganha a nossa equipe. É uma maneira que nos ajuda a ganhar esse engajamento da equipe, onde eles também vão se sentir importantes. Por quê? Porque eles vão estar vendo que eles também estão levando algum conhecimento ali. Olha, isso aqui poderia ter sido diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, numa filosofia Kaizen, para dar um exemplo aqui para vocês, para quem nunca ouviu, para ficar um pouco mais claro, imagina assim numa montadora de carro, tá? Imagina que a pessoa está ali numa montadora, tem um carro e ele encontra uma peça. Na filosofia Kaizen, ele já vai pegar essa peça que estava no chão, esse parafuso, e ele já vai levar para o supervisor dele e vai falar, olha, eu encontrei esse parafuso. E eles vão procurar identificar o que aconteceu, por que tem um parafuso ali que não era para estar. Dentro de uma gestão convencional, se a pessoa não estiver no setor dela, ela vai olhar o parafuso e vai fazer o quê? Nada. Que é isso que acontece nas empresas. As pessoas passam por pequenos problemas, mas como não é cultura, como não é uma filosofia, ela não vive isso, ela não presta atenção. Então, na filosofia do Kaizen, no mesmo dia que eles encontrarem algo que não era para estar ali, no caso que eu dei o exemplo do parafuso para vocês, eles já vão se reunir para poder ver o que está acontecendo, né? O que aconteceu? Vamos ver. Caiu, não caiu, alguém derrubou? Então, isso é uma filosofia. É isso que é envolver os funcionários com todas essas questões. Uma quarta mandamento é a estratégia de baixo custo. Então, o fato de você implantar nesse funcionário, olha, se tiver alguma coisa ali fora do lugar, preste atenção e nos traga. Qual o investimento que teve nisso? Investimento nenhum, investimento apenas de conhecimento. Então, é uma estratégia de baixo custo, sem um investimento significativo. Então, não precisa disso, esse é um mandamento também. O quinto pode ser aplicado em qualquer lugar. Então, a gente tem aqui na sala diversos empresários, diversos empreendedores de diversos ramos. E a gente pode usar isso em vários locais. Vocês vão pegando esse exemplo e vão começando a imaginar no local de vocês como que vocês podem estar implantando isso, tá? O sexto mandamento é a transparência. Então, assim, todo mundo está envolvido, todos sabem tudo que está acontecendo, tem uma gestão visual, tem o feedback, um passa para o outro, então o que está na linha de montagem, ele vai falar, então assim, existe uma transparência, todos participam. O sétimo mandamento é uma atenção no que agrega valor. Então, eles vão ficar prestando atenção o tempo todo. Então, se tiver alguma sugestão ali, mesmo o colaborador, ele vai trazer para o diretor dele, para o gestor. Então, assim, é o tempo todo pensando em alguma coisa que venha somar. Imagina se a gente tiver, então, uma filosofia. Imagina aqui, quando a gente falou de saúde, quando eu trouxe para vocês o Kaizen, era pensando em proporcionar uma filosofia que ela dá muito certo em várias empresas de sucesso e
que vocês possam estar implantando isso no ambiente de vocês também. O 7 é uma atenção no que agrega valor. Então, o 8º, uma orientação para os processos. É prestar realmente atenção no que está acontecendo. Qual é o processo? Primeiro o processo sai de A, sai de B, sai de C. Se tiver algum processo ali que não esteja, né, acontecendo, eles vão prestar atenção e já levar para o seu supervisor. Olha, isso aqui pode ser um pouco diferente. Então, assim, o colaborador já está vendo. Então, são mais cabeças pensando, são mais ideias. E uma prioridade são as pessoas. Então, o que ele vai estar estimulando? Uma nova mentalidade, um estilo de trabalho. As pessoas, elas vão estar trabalhando assim com mais orientação pessoal para a qualidade. É um trabalho mais em equipe, com o pessoal engajado, que a gente já falou, com cultivo que em trabalhar essa sabedoria e sempre levando a moral, porque a pessoa vai se sentir bem, ela vai se sentir importante, porque ela pôde fazer algo para a empresa que começou a ajudar. Então, vai despertar uma autodisciplina, um ciclo de qualidade e práticas de sugestões individuais no grupo. Então, essa questão que prioriza as pessoas, hoje em dia, é um fator extremamente importante. O maior desafio que a gente vê hoje dentro das empresas é como conseguir engajar a equipe. E essa filosofia, ela nos proporciona uma maneira de estar ajudando a melhorar esse engajamento. E o 10º mandamento é aprender fazendo. O que acontece? Muitas vezes a gente faz reuniões, ensina, mas acaba não indo para ação junto com eles, não fazendo junto. Aqui não. Nessa filosofia se aprende fazendo. Então a gente faz e a gente aprende. Faz, aprende, aprende e faz, aprende e faz. Então tá sempre junto e prestando atenção, detalhe dia após dia. Para isso, né, para que isso daí aconteça, existem algumas ferramentas que são instituídas dentro da empresa para que eles possam estar acompanhando, para que eles possam ver como que eles vão estar fazendo, implantando essa filosofia aí. Então, tem várias ferramentas que ajudam, tá? Tá colocando em prática. Então, a gente tem aqui, né, tem o TPM, tem o sistema Lean, Kanban, diagrama de Shigai, o Just in Time, o 5S. Então, rapidamente eu vou falar para vocês aqui um pouco delas, mas hoje a gente vai se atentar mais para a gente estar falando do 5S. Mas só para vocês terem uma ideia, né, para vocês conhecerem, para quem nunca teve contato com essa filosofia, quando a gente fala em Kanban, é um sistema que visa aumentar o sistema de produção. Então, assim, quando a gente fala em baixar o estoque entre os processos, ter um controle melhor. O que acontece nas empresas? Muitas empresas, elas começam a estocar demais. E quando elas estocam demais, estoque parado é prejuízo. É prejuízo financeiro. Por quê? Porque o estoque pode depreciar. Então, o Kanban, falando a grosso modo para vocês, tá? Ele vai ajudar a fazer um gerenciamento melhor. Vai ajudar a fazer um fluxo contínuo, tá? Vai fazer uma produção puxada, de acordo com a demanda. Então, precisou, produz, tá? Então, esse é o sistema Kanban. O Just in Time, então, na hora certa. Então, visa produzir na hora que o cliente já tiver comprado. Por que você vai produzir se não tem ainda? Então, primeiro se vende para depois produzir. Então, esse é um sistema de gestão que eles chamam de sistema Just in Time. O diagrama de Shigai, ou né, causa e efeito, essa espinha de peixe, é muito legal. Para quem não conhece, vale a pena depois dar uma lida, para se aprofundar um pouco mais aqui. Mas para que a gente serve para usar essa ferramenta? Para a gente estar organizando e para a gente estar criando uma discussão no problema prioritário, para a gente olhar o problema, visualizar o problema na causa, lá na raiz do problema. E não a gente ficar querendo arrumar culpados. Então, o diagrama de Ishikawa, ele ajuda a gente a identificar o problema primário. O que foi que aconteceu? Esse TPM, então, é o pilar de manutenção planejado, que vai trazer confiabilidade, então é mais uma ferramenta. E o 5S. O 5S, hoje a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado, para a gente poder ensinar vocês. Eu gostaria de deixar vocês prontos para implantarem no negócio de vocês. Então, o que essa ferramenta de gestão 5S ela vai trazer depois para a gente? Né? Eu vou falar, são 5 sensos para a gente poder organizar as coisas. Então, quando a gente fala na filosofia do Kaizen, quando ela está implantada, ele traz um diferencial competitivo para a empresa. Por quê? Ele vai proporcionar uma transformação cultural da empresa.
Então, aquela cultura, a missão, a visão, ela já vai vir de uma outra forma. Ela vai vir num formato de filosofia, onde as pessoas elas vão adotar porque elas entenderam o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo agrega. Agrega não somente para a empresa, mas é uma filosofia que passa a ser até uma filosofia de vida, ela consegue trazer isso para ela. Aí quando a gente pensa, né, é um compromisso contínuo. Quem aqui não gostaria de ter um funcionário que assumisse um compromisso? Essas pessoas comprometidas, hoje, eu não sei para vocês, mas assim, é um desafio, o maior desafio do empreendedor é arrumar as pessoas comprometidas. Queríamos nós que a gente tivesse todos os nossos colaboradores, pessoas melhores do que a gente, mas nem sempre é assim que a gente vê na prática, né? Então, os profissionais, eles acabam enxergando, né? Eles acabam enxergando o que agrega valor para a empresa. Então, eles vão estar sempre buscando, olhando sempre esse melhoramento contínuo, uma otimização na produção. Se eles verem que não está funcionando, eles vão estar enxergando isso e trazendo, né, para o líder dele. Então, olha só, vamos otimizar a produção, vamos fazer algo que a gente possa cortar o custo. Vai querer resultado o quê? Resultados mais rápidos, resultados mais evidentes. Então, é isso que busca, tá? Então, as pessoas que estão envolvidas nessa filosofia Kaizen, eles vão fazer esse desdobramento para aumentar a produtividade de seus colaboradores. E aí, é uma renovação contínua e com compromisso dos funcionários. Por quê? Porque a gente trouxe para eles um envolvimento. Só que o envolvimento do Kaizen, ele deve obrigatoriamente passar por todos os departamentos da empresa, desde a alta gerência até os trabalhadores, onde cada grupo tem suas obrigações. Por quê? Porque se a gente tiver uma pessoa que não aderiu, a gente interrompe o processo. Então, é uma filosofia mesmo, onde a gente tem que passar, tem que implantar, as pessoas têm que entender, elas têm que se sentir importantes. Então, quando a gente pensa, né, viver essa filosofia Kaizen, o que a gente vê? Né? O Kaizen é muito mais, né, que uma técnica de melhoria de produtos, ou até mesmo de processo. É uma filosofia capaz de mudar a cultura da empresa e de seus funcionários. Ele vai fazer com que a pessoa ela queira realmente levar isso, não somente dentro da empresa, mas ela vai querer viver isso daí. Ela vai viver, ela vai levar esse conceito para o cotidiano, vai transpassar as paredes, né, da empresa, vai mudar a forma dela estar pensando para a vida dela, para a família, até mesmo dentro de casa, ela vai começar a implementar isso. Por quê? Porque ela começou a adotar aquilo como uma verdade para ela. Ela vai querer ser uma pessoa melhor na sociedade, uma pessoa melhor na natureza, vai ter mudanças de hábitos. Por quê? Porque é uma coisa totalmente diferente, é o dia a dia. Então, são detalhes que ela vai começar a olhar e vai ser implantado. E isso acaba promovendo o quê? Motivação em pequenas ações. E essa mudança do hábito, ele é permitido quando a gente consegue ver em pequenas ações. E com isso, a gente acaba ganhando não somente uma economia, diminuir o desperdício, como o que a gente tem hoje de mais precioso, que é o tempo. Então, quando a gente implanta, a gente consegue, né, tá ganhando mais tempo aí. Então, para o Imai, né, o Masaki Imai, que foi quem trouxe aí essa filosofia, ele fala que o Kaizen, ele é um guarda-chuva que abrange todas as técnicas de melhoria, de maneira harmoniosa para tirar o máximo proveito de cada coisa que ele oferece. Então, tem várias ferramentas para a gente poder tirar esse melhor. E aí, ele começa a fazer o quê? Elevar os padrões. Então, quando se eleva os padrões, não existe progresso onde não existe comprometimento em melhorar. Então, a gente pensa assim, se a gente não pode, hoje, né, a gente tem que ser melhor do que ontem. Amanhã, a gente precisa ser melhor do que hoje. Então, qual é a nossa meta? A gente precisa estar o tempo todo buscando elevar esses padrões. Trabalhar de uma maneira quanto mais inteligente. Para quê? Para que a gente evite distrações, evite perca de tempo, para que a gente possa levar uma vida de alto padrão dentro da empresa, com bons resultados, e que a gente tenha aí uma clareza sobre quais são as coisas que a gente não pode mais tolerar dentro da empresa da gente. Então, qual é o mínimo que a gente quer para a gente? Qual é o mínimo que a gente quer para o futuro da nossa empresa? E tem uma frase que fala assim, ó, não existe progresso onde não existe compromisso em melhorar. Então, quando a gente está buscando melhoria contínua, é o Kaizen. Então, às vezes a gente já faz isso sem saber dessa filosofia. A gente já vive isso muitas vezes no nosso dia a dia, sem
às vezes, como o Henrique falou aqui para mim, porque eu não estou vendo a sala inteira, as pessoas não sabiam, mas assim, a gente já vive isso. E quando a gente começa a aceitar as coisas de qualquer jeito, a gente vive um padrão baixo, a gente vive uma vida, como o André fala pra gente, uma vida de mediocridade, e não é isso que a gente está buscando aqui. Todos nós, eu tenho certeza, eu, a equipe de coach aqui, a Ale, o Henrique, a Carol, todos vocês, a gente busca uma vida extraordinária. E é isso que a gente prometeu aqui em 2019. A gente quer uma vida extraordinária, a gente quer ir para um outro nível, e a gente quer levar a nossa empresa para um outro nível, e a gente quer levar as pessoas que estão com a gente, os colaboradores, as pessoas que vivem com a gente. Então, esse método tem essa característica aí específicas de envolvimento, dos empregados, pelas sugestões, o time de trabalho, os pensamentos são voltados sempre para processos, técnicas simples com ferramentas de processo, para a gente atacar sempre a causa do problema e construir uma qualidade de produtos de forma diferenciada, que satisfaçam os clientes, que é isso que a gente busca, né? Então, são grandes resultados, vêm de muitas pequenas mudanças acumuladas ao longo do tempo. Então, não adianta a gente querer fazer promessa. Então, quando a gente pensa em saúde física, chega agora no final do ano, todo mundo faz um monte de promessa. Então, a gente promete um monte de coisa na vida. Tem gente que está fazendo promessa que não cumpriu de anos atrás. Então, todo mundo, a maioria das pessoas aqui promete, eu vou cuidar da minha saúde, vou voltar para academia. Adianta a gente se comprometer em voltar para academia, vou voltar para fazer academia 5 vezes por semana. A pessoa está sedentária, não está fazendo nada, e ela resolve voltar para academia 5 vezes. Ela vai? Por pouco tempo, ela não vai, o cérebro dela vai sabotar ela. Por quê? Porque ela ainda não entrou. Então, o que a gente tem que fazer? Pequenas mudanças. Então, começa se comprometendo com aquilo que você dá conta. Então, primeira coisa, vou começar dando uma volta no quarteirão. Então, agora eu vou dar a segunda, não vou trabalhar de carro. E aí você começa, aí você se compromete. Não, eu vou 2 vezes. Tomou gosto? Vai a terceira, vai a quarta, vai a quinta. Agora, se você se compromete com uma meta que não era, né, algo que você estava acostumado, acaba que você não entra em ação. Então, essa frase, né, grandes resultados vêm de muitas pequenas mudanças acumuladas. E é isso que a gente precisa fazer dentro da empresa. São de pequenos e pequenas ações de melhorias contínuas, vão levar a gente para um outro nível. E aí, às vezes, se a gente trabalhar 2 horas com foco, se a gente souber o que a gente quer, tem um valor muito maior do que a gente trabalhar, às vezes, 2 anos sem saber para onde está indo. Então, quantas pessoas têm empresa e ficam aí, não sabe para onde vai, para que direcionamento, e a gente escuta depoimentos, as pessoas que passam aqui pelo MBI, que agora o crescimento delas ajuda, né? Por quê? É lógico que quando a gente tem um mentor, quando tem alguém que dá um direcionamento, é mais fácil, mas a pessoa tem a clareza, está dentro dela, ela sabe para onde ela está indo, o que ela está buscando. E isso realmente faz muita diferença. Então, para a gente entrar agora, falar um pouquinho em uma ferramenta para vocês poderem aplicar dentro do negócio de vocês, eu trouxe aqui a ferramenta do 5S. Quem já ouviu falar? Gente, Henrique, conta para mim aqui, só para saber se a maioria ou a minoria da sala conhece. Quem conhece aqui essa ferramenta do 5S, que são os 5 sensos. Senso de organização. Tem bastante gente que conhece, hein, Ju? Tem bastante gente que conhece? Nem todo mundo, mas tem. Que bom que o pessoal conhece, então. Vamos ver se eu trago alguma coisa nova, senão depois vocês podem complementar aí, se faltar alguma coisa para a gente compartilhar com o pessoal que não conhece aqui ainda. E também para vocês compartilharem comigo no finalzinho da aula. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala aqui, né, nessa ferramenta do 5S, o programa tem como objetivo o quê? Mobilizar, motivar e conscientizar toda a empresa para uma qualidade. Através do quê? De uma organização da disciplina do local de trabalho. Então, são 5 S's aí, são 5 sensos, onde a gente vai o senso de utilização, o senso de organização, o senso de limpeza, o senso de saúde, o senso de autodisciplina. E aí tem as siglas, né, em japonês aqui. Quando a gente fala em seiri, é de utilização. Então, é separar o que é necessário do desnecessário. Quando a gente fala em seiton, né, que é o segundo senso aqui, é o senso de organização. É colocar cada coisa em seu devido lugar. Então, essa é o segundo senso que diz essa ferramenta aqui. O terceiro senso é o seiso, que é o de limpeza. É o limpar e cuidar do ambiente de trabalho. O quarto, seiketsu, tá? Não sei se é assim que pronuncia, é o de higiene. Então, que a gente vai criar normas, vai colocar as coisas, né, tudo no seu devido lugar.
E o quinto senso, que é o Shitsuki, é o de disciplina. Então, é o que para todos ajudarem. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui para como que a gente vai fazer para estar implantando esses 5S. Primeira coisa, a gente primeiro tem que estar alinhado às premissas com a equipe. O que é alinhar premissas? É chamar a equipe, reunir, e todos têm que saber que vai ser implantado esses censos. Adianta estar só na cabeça, nossa, ou do líder, ou do diretor, ou do dono da empresa? Não. Mais uma vez, tem que ter a participação de todo mundo, desde a alta administração até todos os colaboradores. Todos precisam estar envolvidos. Por quê? Porque senão a gente não consegue manter. Você vai lá, você coloca em prática, mas depois as pessoas não dão continuidade. Então, tem que ter a participação permanente. Isso é você fazer um alinhamento de premissas. Se você não tem esse alinhamento de premissas dentro da sua empresa, comece a criar o hábito de fazer esse alinhamento. Chegue e combine com as pessoas. Olha, nós estamos implantando uma nova ferramenta. Então, vamos fazer um acordo? A gente precisa disso, daquilo. E aí você chega e você faz esse alinhamento. Uma outra premissa que precisa ser alinhado é o treinamento e qualificação de todos os envolvidos. Vocês precisam ter certeza que todos que estão ali envolvidos no processo estão qualificados. Eles entenderam o que significa cada S. Então, eles têm clareza? Eles sabem o que é? Porque às vezes a gente fala, mas o quanto vocês, né, fazem o follow-up, o quanto vocês escutam de volta? Vamos lá, gente, vocês entenderam mesmo? Vamos repetir. Isso não só nessa ferramenta, isso para qualquer ferramenta que a gente acaba usando, mesmo nas nossas reuniões. Muitas vezes a gente traz um monte de conteúdo, a gente fala, e o tempo às vezes acaba se esgotando e a gente não tem um tempo de ouvir a devolutiva, para saber se realmente a equipe ouviu, se a equipe está participativa e compreendeu o recado que era para ser dado. A terceira premissa é avaliar mensalmente, trimestralmente, semestralmente os resultados. Então não adianta a gente implantar e não acompanhar, como qualquer coisa dentro de uma empresa. Qualquer indicador, qualquer plano de ação que a gente faz. O 5S também. Então, se você vai implantar o 5S, você vai ter que avaliar e ver se está sendo feito. Tem que ter a participação de todos os colaboradores, como exercício contínuo da prática, para que eles realmente coloquem o 5S, e estabelecer metas. Então, você vai separar metas individuais e metas coletivas. Então, essas premissas aqui, elas servem tanto para o 5S, como para qualquer outra coisa que você queira implementar na empresa de vocês. Então, para você ter uma saúde para todas as áreas, essas premissas, elas são muito válidas para que vocês realmente coloquem elas em práticas em todas as áreas. Então, enquanto líder, o que vocês precisam ter de característica para vocês conseguirem, né? Tanto manter lá o Kaizen, que é a melhoria contínua, colocarem qualquer uma das ferramentas aqui sugeridas. Então, o líder Lean, ele fala que eles vão para a Gemba. O que é a Gemba? É ir para o local onde as coisas acontecem. O líder não pode ficar só sentado na mesa da reunião e ver as coisas acontecendo. Ele tem que ir lá para o chão de fábrica, ele tem que, se for para o hospital, ele tem que chegar perto dos leitos, onde as coisas acontecem. Se é numa escola, ele tem que ir para salas de aula, não adianta ficar só na diretoria. Então, Gemba o líder, ele tem que realmente circular, ele tem que ir para onde as coisas acontecem. Porque gerar estratégia, ficar só na alta direção, olhando, criando ideias, mas sem saber o que está acontecendo lá embaixo, onde as pessoas, sem escutar as pessoas, aí vocês não conseguem implantar essa filosofia, tá? Que é o quer achar a causa raiz e não o culpado. Então, envolve os colaboradores. A hora que tiver algum problema, chama, vê o que está acontecendo, vamos buscar realmente qual foi o problema. Muitas vezes a gente acaba querendo já ver qual foi a culpa, o que aconteceu de errado. Não adianta. Então, vamos só primeiro assim, qual foi a causa raiz, o que desencadeou. Então, fazer o mercado puxar a produção, né? Aquilo que eu falei a gente coloca lá atrás, a gente produzir uma coisa que já sabe para quem a gente vai vender, não deixar um estoque muito parado, ter um controle um pouco melhor. Lá atrás, quando nasceu essa filosofia, foi um problema que eles tiveram, né, entre a Ford e a Toyota. Começou a produzir muito carro, e aí entrou, né, a Segunda Guerra teve todo aquele problema, não vendia, e aí o estoque ficou parado. Adianta? Não, foi aí que nasceu toda essa filosofia. Por quê? Para que não fique estoque parado, que produza somente de acordo com a demanda. Procurar sempre, então, reduzir o desperdício. Então, que a gente possa realmente estar procurando, olhar para ver o que a gente possa estar fazendo, a melhoria contínua, que é o Kaizen, e todos podem resolver o problema. E aí tá aqui, ó, eu coloquei, né, coloquei assim, o chefe sabe chão, aquela pessoa que acha que sabe tudo, que não precisa que os líderes participam, é o maior inimigo, né? Por quê?
Porque ele não permite o crescimento da empresa, ele não permite o crescimento da equipe dele, ele não deixa as pessoas se desenvolverem. Então, para que a gente consiga realmente ter uma empresa com saúde, onde todos estejam envolvidos, engajados, o líder ele precisa ter essas características. E o papel do 5S vai ser criar um local de trabalho agradável, que vai facilitar o aprendizado e vai eliminar o desperdício. Então, tem um exemplo aqui, ó, quando a gente fala em evitar o desperdício, um lápis quando está no final. Normalmente, quando o lápis está no final, o que a gente faz? A gente pega e joga fora. Então, ainda existe um adaptadorzinho de ferro. Achei interessante a hora que eu estava vendo o material. Eu falei, vou trazer isso para vocês. Eles adaptam isso aqui no lápis para poder aproveitar aquele restinho de lápis que tem. Então, isso sim é evitar desperdício. E é uma criatividade. A pessoa foi lá, ao invés da gente pegar aquele monte de toquinho de lápis que a gente acaba desperdiçando, não, ele fez um extensor de lápis. Então, olha que criatividade. Foi alguém que estava lá no escritório, que surgiu essa ideia. Então, ideias devem ser sempre bem-vindas para melhorar cada vez mais. Então, vamos escutar as pessoas que trabalham com a gente, que estão lá, né? A gente fala lá no Gemba, lá onde as coisas acontecem, e sempre buscar melhorar a vida das pessoas que estão à nossa volta. E aí, o que a gente quer? A gente quer ir para o melhor todo dia, né? E aí, todo dia, fazer uma melhoria. E é isso que a gente busca. Então, como que vocês vão estar fazendo para estar fazendo essa introdução ao conceito do 5S? Primeira coisa, vamos trabalhar aqui o SEIRI, que é o senso de utilização e de organização, seleção e descarte. Então, o que vocês precisam fazer? Então, primeiro ponto, determinaram isso? Então, o que vocês vão fazer? Uma realocação de tudo aquilo que vocês consideram que seja dispensável. Então, vocês vão olhar lá seja no armário, seja onde for, no ambiente de trabalho de vocês, na fábrica, no supermercado, na padaria. O que é aquilo que vocês acham que é dispensável, que não precisaria estar ali? Então, vocês vão começar a ver se tem como ganhar espaço, vai facilitar a limpeza, a manutenção, seja daquela prateleira, seja daquele local. Um melhor controle de estoques, vai reduzir custos, preparar o ambiente para a aplicação dos demais conceitos, tá? Então, esse primeiro senso de utilização e de organização, só para vocês terem uma ideia de quanto isso é importante, dentro de um hospital também se tem o 5S. Quando a gente implanta um 5S dentro do hospital para ter toda essa questão de organização tudo separado, quando a gente pensa em medicação, tem que estar separado. A gente já ouviu casos de pessoas aqui que era para injetar soro, injetaram glicerina. Por quê? Porque estava perto. Então, se tivesse sido implantado isso aqui, tivesse longe, tivesse uma organização, tivessem olhado com essa visão lá na frente dos riscos do que poderia acontecer, talvez a gente pudesse evitar algumas mortes que acontecem hoje dentro dos hospitais. Então, o 5S, como a gente vê o quanto ele é importante, né? Às vezes a gente pensa só em questão de limpeza, de produtos, mas a gente vê que, como a gente está falando também aqui de saúde, dá para a gente trazer isso para a saúde também. Então, dentro do ambiente de vocês, o que vocês conseguem, então, melhorar nessa organização que vocês podem selecionar e descartar? Então, para o primeiro, que é o SEIRI, vocês vão ter apenas o necessário e na quantidade exata, para não ter desperdício, tá? Então, esse é o primeiro senso aí do 5S. O segundo é o senso de ordenação, de arrumação. Então, a gente precisa ter todas as coisas disponíveis de maneira que possam ser acessadas rapidamente. Então, falando em saúde, uma coisa assim, que você usa o tempo todo. Vou pegar um exemplo aqui bem básico para vocês, gente, cozinha. Para quem cozinha aqui e faz comida, se você sabe que no dia a dia a gente usa o básico ali, arroz, feijão, pó de café, você tem que deixar tudo na altura do seu olho. Você vai guardar no armário lá em cima? Um armário que você tem que pegar uma escadinha o tempo todo para subir? Isso é um senso de ordenação. O que vocês usam no dia a dia dentro do serviço de vocês? Que às vezes vocês deixam longe, mas você usa o tempo todo. A gente perde tempo. Então, a gente precisa fazer o quê? Fixar padrões e utilizar algumas ferramentas para a gente poder organizar isso aqui. Se for preciso, colocar painéis, etiquetas, estantes,
tudo deve estar bem próximo e esse objeto para ser no local específico. Isso vai fazer o quê? Uma economia de tempo, vai facilitar a localização das ferramentas, vai reduzir os pontos inseguros, como eu disse lá o exemplo da cozinha, a gente vai expor no nosso funcionário. Então, como regra, ter apenas o necessário na quantidade exata também necessária. Então, o terceiro senso agora, para falar um pouco para vocês, é o senso de limpeza, é o senso do zelo. Então, isso aqui parece óbvio, né? Mas nem sempre é óbvio, gente. Então, talvez a gente colocar isso aqui para as pessoas, que é o senso de eliminar a sujeira, eliminar os resíduos, ou mesmo os objetos que estão ali estranho, desnecessário, seja dentro ou alguma coisa no chão, no armário, gavetas, estantes, até mesmo no aspecto físico, né? O ambiente mesmo que a gente está trabalhando. Não sei, já aconteceu assim, algumas empresas de transporte de carro, quando a pessoa ela tem uma empresa e ela vende os produtos e ela faz a entrega, o carro que ela vai fazer a entrega, esse carro, o cliente ele tem que olhar de que forma? Ele tem que estar limpo. Quem tem que ser responsável pela limpeza? Tem que ser a pessoa que dirige, não é o dono da empresa. Só que nem sempre passa pela cabeça dele se ele não tiver essa cultura implantada. Então, trazer esse 5S, trazer esse terceiro, que é o senso de limpeza, despertar nele que a importância de ter um ambiente saudável, um ambiente agradável, que possa reduzir as possibilidades de acidentes, melhorar a conservação de ferramentas e equipamentos, uma melhoria de relacionamentos. Então, isso é bem importante a gente estar reforçando com a nossa equipe, reforçando com as pessoas que trabalham com a gente. E mais importante do que limpar é conscientizar para não sujar. Então, ter um ambiente de trabalho saudável, com qualidade e com clima para se viver, porque é onde a gente passa o tempo todo. Então, isso a gente pode usar em todos os locais, na nossa casa, no nosso trabalho. O quarto senso aqui é um senso de padronização. Então, é a fixação de padronizações. Como que a gente vai estar olhando essa padronização aqui e a saúde, né? Então, a gente pode usar padronização de cores, de formas, de iluminação, de localização, de placas. Então, tem que ter uma padronização. Normalmente, numa empresa, quando a gente faz a sinalização, né, interna, a comunicação visual, normalmente quem trabalha com marketing, o marketing já fala pra gente, olha, vamos colocar tudo igual, não vai colocar cada plaquinha de um jeito, não. Então tem que ter um senso de padronização, para que então ter um conceito de saúde, verificar tudo, né? O banheiro, os refeitórios, identificar se tem algum problema que afeta a saúde do colaborador, os problemas ergômetros. Então assim, como que tá essa questão do computador? Tem, né, o antebraço fica apoiado, a pessoa ela senta com a coluna ereta, os pés ficam apoiados. A iluminação é uma iluminação satisfatória? Ela está trabalhando com uma iluminação muito escura? Por quê? Porque senão acaba que a gente vai desenvolver alguns problemas de saúde nos nossos colaboradores também. A ventilação é adequada? Tem local que não tem ventilação natural. E esse ar-condicionado, como que é feita essa limpeza? Existe periodicidade? Como é que está esse controle? Então, o 5S ele é extremamente importante, porque ele abrange muito mais do que só a palavra em si. Então, é uma facilidade da gente localizar, identificar objetos, melhora o nosso equilíbrio, tanto físico quanto mental, porque quando a gente trabalha no local melhor iluminado, limpo, é muito mais agradável, né? E são melhorias de áreas comuns das pessoas. Então, como regra, definir o padrão de comportamento como regras conhecidas e seguidas por todos. Então, já deixa todos sabendo, então, onde fica cada coisa. Então, se chegar um funcionário novo, já está sinalizado. Até mesmo, né, a gente pode até fazer um mapa de sinalização onde estão as coisas, está desenhado, a gente já consegue entregar isso para um colaborador novo quando ele chega na empresa. O quinto senso é o senso da disciplina, da autodisciplina. Então, aqui, quando a gente pensa em padrões éticos e morais de cada indivíduo, então essa etapa está sendo assim, vai fazer com que o que precisa ser feito mesmo, né? Qual é a vigilância feita ele não precisa esperar a chefia pedir, ele já vai e ele já vai fazer. Por quê?
porque ele já tem esse senso da autorresponsabilidade. Ele faz porque ele acredita, ele tem essa clareza, ele vai fazer pela convicção, ele vai fazer pela filosofia do acreditar, que é importante realmente fazer essa melhoria contínua. E isso vai trazer o quê? Melhora de qualidade, melhora a produtividade, vai trazer mais segurança para o trabalho, vai fazer com que o trabalho se torne uma coisa muito mais agradável, melhorar as relações ali humanas entre eles, a valorização entre eles e o cumprimento de procedimentos operacionais produtivos e administrativos também. Então, como regra, é transformar as opções anteriores em um hábito e uma nova rotina de fazer as coisas. Então, aqui, passei para vocês, né, os 5 sensos, como vocês podem estar aplicando cada um deles e os principais benefícios quando a gente aplica esse método, né? Então, vocês vão estar ganhando aí uma maior produtividade, porque vai reduzir tempo, né? Então, os ambientes vão ficar tudo mais fácil, ao alcance nas nossas mãos. Vai reduzir as despesas, vai melhorar o aproveitamento de materiais, então não vai ter esse acúmulo excessivo de materiais. Como terceiro, vai ter uma melhoria aí de qualidade de produtos e de serviços, e vai ter uma redução de acidente de trabalho, que às vezes é isso que a gente busca, né? A gente não quer ter acidente de trabalho, a gente fica ali junto com a CIPAT, acompanhando como é que isso funciona. Então, implantando uma outra ferramenta, acaba ajudando numa outra coisa também. E tudo isso vai levar o quê? A uma maior satisfação, tanto do líder, tanto do dono, quanto de todos os colaboradores, é uma satisfação. Então, hoje as empresas, elas têm implementado os programas de qualidade. Então, ter um programa de qualidade dentro da empresa, ele é muito importante. Por causa disso, porque a gente consegue implementar vários aspectos e vai melhorar essa convivência, vai melhorar o papel dentro de cada um dentro das organizações, tá? E traz aí uma pirâmide de resultados para a gente ter uma disciplina melhor e a gente não precisar ficar com aquela cobrança o tempo todo, que isso acaba desgastando, né? Enquanto nós, empresários, empreendedores, então isso que... E aí eu trouxe para mostrar um pouquinho para vocês na prática, tá? Vou mostrar aqui um case para vocês verem um pouquinho, o case aí aplicando o 5S e a Kaizen dentro, né, da Toyota. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver como que a gente aplica isso, mas olha só, aqui, esse caso aqui é um caso de uma consultoria aí que a gente fez, é um case para a gente mostrar para vocês. Então, essa fábrica aí da Toyota no Japão. Então, a gente mostra os carros são produzidos nessa unidade, como vocês podem estar vendo. E essa é uma linha aí de montagem. Então, o que a gente pode ver aqui? Olha a preocupação dessa melhoria contínua. Então, o que eles puderam proporcionar? Para ter tudo limpo, né? Um dos S do censo não é a parte de limpeza. Então, assim, a parte de limpeza é montagem com luva. Para quê? Para que não fique com graxa, não fique sujando, não coloque a mão em outro lugar. Então, olha o cuidado que eles têm. As ferramentas que eles usam o tempo todo, ela tem que estar de fácil acesso. Se elas estivessem atrás numa caixa, eles perderiam o quê? Tempo. Ao longo do dia, vai somando o tempo. Quantos minutos? Quantos motores eles vão montar menos? Então, a ferramenta necessária estava onde? De fácil acesso. Eles disponibilizaram bem em cima, onde eles só pegavam e conseguem estar utilizando. Dispositivos luminosos. Então, assim, se tem algum problema, eles criaram algo que vai acender. Então, assim, ali já avisa, olha, estamos com um problema na linha de montagem. É na hora que eles já ficam sabendo. Eles já apertam o botão ali e já avisa. Aquela história do parafuso. Eles não vão deixar o parafuso lá, não, tem alguma coisa errada. Aí alguém já vem um encarregado, já vem alguém responsável para que possa estar olhando. Então, assim, material utilizado para explicar o processo orientar as pessoas, tá ali, ó, descrito, tudo no papel. Então, isso aqui, olha como a Toyota eles fazem, gente. Olha o Kaizen que eles implantaram lá. Então, tem todo descrito passo a passo. E a gente pode implementar isso também no nosso serviço, que a gente faz com as POPs, né, as instruções de trabalho. A gente pode descrever para os nossos colaboradores o que a gente quer que eles façam. A gente monta ali o passo a passo. Ó, para ganhar espaço, olha o que eles fizeram na fábrica. Então, as cadeiras ficam embaixo da mesa após o uso. Então, olha que inteligente, né? Eles aplicaram o 5S, desenvolveram ali uma metodologia, uma sinalização no chão, para que quando eles empurram ali a mesa para poder fazer a limpeza, ela volte exatamente. Para quê? Para que se mantenha uma padronização.
Olha que interessante. Então, assim, são pequenas ideias que a gente pode estar adaptando no nosso dia a dia. Olha que bacana que eles têm, um equipamento para limpar os pés. Antes de entrar no ambiente, todos são obrigados a passar e limpar os pés. Então, eles focam em pequenos detalhes. Os escritórios, as cadeiras ficam ao fundo, então as pessoas trabalham em pé. Elas são utilizadas somente para o descanso. Por quê? Porque em pé a gente rende muito mais. Então, as pessoas vão trabalhando ali e o objetivo é ir para a gemba, que é para o local de trabalho. Então, se ela trabalha em pé, ela fica ali e tem os horários de descanso. Então, e os móveis todos com rodinha. Para quê? Para facilitar também os acessos, para conseguirem colocar em prática o 5S. Olha só essa sala de reunião. Então, foi implantado o 5S, as placas nas cadeiras têm um número e a mesa tem o mesmo número. Ou seja, eles colocam bem de frente, onde cada cadeira tem sempre o seu local certo. Então, se por acaso alguém desmontar a sala para fazer uma limpeza, a pessoa sabe voltar a sala para o mesmo local. Então, cada cadeira tem o seu dono ali. Então, ela vai conseguir voltar. Mas isso é só para mostrar, né, como que a cultura de manter organizado. E eu acredito assim, né, às vezes tem algumas coisas que a gente acha até que é o extremo, não tem tanta necessidade da gente pensar, mas aqui eu trouxe o case lá da Toyota para vocês verem o que eles estão fazendo. Então, essa aqui é uma sala da diretoria. Aqui, um armário. Então, quando a gente implanta o 5S, como vocês podem ver aqui, tá tudo identificado. Cada coisa no seu lugar. Tá vendo? Então, ali tem as pastas, canetinha com canetinha, tudo organizado, as revistas, tudo com qual objetivo? Para facilitar a localização, para a gente ganhar tempo, já vai direto para aquele local. Mais um 5S aqui para vocês verem, né? Então, o suporte de material. Aqui, ó, a mesa, toda identificada também. Olha ali aquelas fitinhas no chão, onde é o local da cadeira, onde é o local da mesa. Os lixos, todos sinalizados lá atrás. Então, assim, todo cuidado. Aonde coloca os produtos de limpeza, né? As vassouras, rodo, tudo organizado, não fica nada no chão, tudo suspenso, tudo fácil de deslocar para estar fazendo essa limpeza, para estar transportando de um local para o outro. Então, tudo implantado, todo com 5S, tudo direitinho. Aqui, dá uma olhada para vocês verem o chão, tá? Então, assim, a gente vê nas grandes empresas aí, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar, mas eu já visitei algumas empresas grandes também, o INPE, a Embraer, eles têm todas essas identificações no chão. Então, a Toyota também tem. Então, cada cor de faixa tem um significado. E como vocês podem ver, o chão é limpinho. Não é porque é uma montadora de carro que vai estar sujeira no chão, vai ter resto de alguma coisa. Então, tudo organizado. E os quadros de gestão? O quadro de gestão, tudo visível ali, ó. Tudo preenchido à mão. Vocês podem ver assim, ó, não necessariamente a gente precisa ter o melhor recurso. Às vezes, o que a gente precisa só é ter o conhecimento. O conhecimento para que a gente possa fazer o melhor e a gente explicar para os nossos clientes o que a gente tem que fazer, qual é o prazo, entendeu? As cores, a gente sinalizar, checklist do que precisa ser feito. Então, isso aqui, quando os nossos colaboradores vêm, é a gestão à vista, é a transparência, é ter um quadro de gestão à vista, ter os indicadores. Aqui também está mostrando, né, as habilidades, o que eles têm, como que eles estão fazendo, como que eles estão acompanhando. 5S também, produto de limpeza, né, tudo sinalizado, tudo de detalhezinhos. E aí eu trouxe só porque estava junto nesse material que eu localizei para vocês aqui, junto com uma curiosidade, né, um carro do futuro. Então eles já estão projetando aí para uma única pessoa. Vocês veem, né, como a gente pensa em melhoria contínua, onde a gente pode estar chegando. Então a gente pode ir muito mais longe. Então quando a gente pega os nossos colaboradores, os nossos funcionários, para eles poderem trazer ideias, ele pensa para onde a gente pode estar indo. Muitas cabeças pensando consegue ajudar muito mais. Então, como a gente fala, juntos nós somos muito mais fortes. Então, quando a gente se une, né, escuta as pessoas que estão à nossa volta, a gente realmente consegue crescer e consegue aí ganhar bastante espaço. Aí eu trouxe aqui um modelo para vocês, né, como que vocês podem implementar em um plano de uma ação de uma auditoria no ambiente de trabalho de vocês. É uma planilhinha simples, depois eu posso estar compartilhando com vocês também. Mas assim, vocês podem aqui estar descrevendo o que vocês vão fazer. Então, quais serão as ações, quantas serão, qual é a ação que vocês querem, o que vocês querem melhorar. Então, ali vocês vão colocar, eu quero melhorar o ambiente tal, quero melhorar, não sei o que, né? Cada um vai descrever aqui
E ali você vai colocar quem é o responsável, que vai ficar responsável pelaquela ação, o prazo, quem é que vai fazer, né? Você coloca lá a data, até quando? Porque tudo tem que ter prazo. Se a gente não põe prazo, fica solto. Então tem que ter realmente o prazo para quando que aquilo vai acontecer. E qual é a situação? Aqui vocês vão colocar o status, né? Em andamento, precisa adquirir alguma coisa ou não, o que vai ser feito. E depois, né, você pode colocar prazo e situação se precisar repetir novamente. E com isso vocês vão fazendo um acompanhamento mensal. Então, mês a mês, vocês vão passar pelo setor de vocês e ver se foi implementado. E ali embaixo vocês podem, né, tá 25% satisfatório, 50, 75, 100. Então, aqui é só uma ideia, né, um exemplo que vocês possam tá usando aí no dia a dia de vocês, que eu trouxe para poder estar compartilhando. E aí é isso, gente. Então, assim, quando a gente fala de saúde, eu quero abrir agora para as perguntas para vocês. Espero ter contribuído. Algumas pessoas falaram que já conheciam, mas que a gente possa realmente viver essa saúde empresarial, essa saúde pessoal, que a gente possa realmente saber para onde a gente está indo, saber para onde a gente está levando a nossa empresa, e que a gente vá com muita sabedoria e com melhoria sempre, né, para que a gente possa realmente encontrar aí grandes resultados. Vou parar de interromper aqui a tela, vou abrir um pouquinho aqui o microfone, e aí a gente pode fazer um bate-papo. Isso aí, Ju. Uma salva de palmas aí para Ju, pessoal. Vamos lá. Segurar o microfone. Pronto, tá o microfone de todo segurado. Uma salva de palmas para Ju. Agora sim. Show. A câmera não está aparecendo. Show de bola. Bom, pessoal, mutei todo mundo aí. Ju pode liberar, Carol também, se quiser liberar. E agora vai abrir para perguntas, é isso, Ju? Isso, vamos abrir para perguntas. Carol, quer falar alguma coisa? Carol, tem que abrir o microfone. Carol, tem que abrir seu microfone. Oi, sim. Para mim também foi uma aula, Ju, adorei, acho que a forma que foi muito legal. E aí vamos de fato abrir para perguntas para o pessoal que ficou aí com alguma dúvida ou quer alguma sugestão de como implementar no seu negócio. Fique à vontade. Quem quer? Levante a mão. Ou fazer qualquer contribuição. Ou se quiser, pode liberar o microfone. A Marli quer. Marli? É a Marli aqui. Vamos lá, Marli. Vamos lá, Marli. Oi, Juliana. Olá, Marli. Ótima, acompanhei a risca, tudo anotadinho. E uma coisa que ficou... Quando você falou sobre diminuir os custos e vender o seu produto com o menor preço possível. No meu caso, eu trabalho com patchwork. Eu faço acabamento de alta costura. Então, uma peça minha, vamos dizer, eu vou mencionar a Elo7, que é um site que eu tenho como referência para as minhas peças. Os acabamentos diferem muito de um para o outro. Então, se eu diminuir o custo no meu acabamento, na minha peça, como que eu vou agregar valor? Como disse o André na mentoria dele, tem aquela bolsa que custa R$50 no Brás. Como que eu consigo vender uma bolsa parecida na aparência, assim, por 5 mil, agregando valor? Então, isso não cabe no meu caso, é isso. Na verdade, eu acho que talvez a maneira como eu coloquei, não é que você vai colocar um produto inferior, é que dentro do que você for fazer, você vai analisar para ver, mesmo se comprando um produto agregado, de valor alto, para que você possa ter um produto diferenciado, porque existem produtos diferenciados no mercado, mas nem por isso você vai deixar de olhar o que você pode fazer para conter gasto. Conter o gasto, entendeu? Não é para você comprar algo inferior, não é para você gastar menos, economizar nesse sentido, mas dentro do que você já faz hoje, do seu processo, onde você já compra um produto diferenciado para você ter seus produtos realmente para ter essa competição de um produto bem acima do valor de mercado, será que você não poderia ainda aumentar um pouquinho mais sua lucratividade?
Será que não teria alguma coisa a mais que você pudesse olhar? Nesse aspecto, não que você tivesse que economizar. Ficou mais claro agora? Ficou ótimo. Fez mais sentido para você? Você acha que agora você consegue ver que faz sentido para você também? E aumentar a lucratividade, entendi. Talvez eu tenha entendido errado. Agora sim, entendi. Muito obrigada. Imagina. Quem mais, gente? Eu. Vamos lá. Oi. Juliana. Silvio. Eu. Tá falando aqui, deixa eu ver. É o Silvio. Isso. Tá. No meu caso específico, o produto sou eu. Tá. Eu entendo que reduzir custos vai me ajudar a ter uma lucratividade maior. Mas quando você trabalha eu trabalho com consultoria na área de cosméticos, tanto para a indústria como na área de distribuição. Quando você trabalha na minha área, assim, o teu custo maior é o teu tempo. Uhum. É o tempo que você dedica para aquele negócio específico, para aquela empresa especificamente. E aí, nesse caso, como é que eu poderia resolver isso? Você entende? Aí você não olha para o custo, aí você olha para a melhoria contínua. O que você pode fazer todo dia que você pode melhorar um pouquinho? O que você pode fazer todo dia que você consiga agregar um pouquinho mais de valor para você subir o seu ticket? Ok. Né? Você usa filosofia. Entendi. Entendeu? Eu preciso, na verdade, assim, olhar e pensar de forma diferente. Isso. Exatamente, é um exercício. Normalmente a gente acaba entrando muito no nosso dia a dia e a gente, às vezes, não se permite olhar ali o que eu posso fazer para melhorar um pouquinho mais. Se todo dia você olhar, talvez não é cortar custo, mas talvez é implementar alguma coisa. Talvez, de repente, naquele momento, é até gastar mais. Sim. Dependendo do caso, entendeu? Mas é para a gente poder melhorar. É a melhoria contínua. Você faz um investimento, na verdade, né, pensando em agregar valor dentro daquilo que você está desenvolvendo. Isso. Cada um aqui na sala vai adaptar essa filosofia, né? Que hoje em dia ela é usada, né, muito mais em fábricas do que talvez, igual a Marli falou, né? O dela é bolsa, é patchwork, né, Marli, que você falou. Então, talvez, assim, vai ter que usar um pouco o conceito, vocês vão ter que trazer aí uma adaptação para o negócio de cada um de vocês. Mas se vocês entenderem o conceito, que é se melhorar, melhora, entendeu? Então, vamos melhorar cada dia um pouquinho. É essa, né, a ideia. E aí a gente segue, né, as bases lá atrás. Perfeito. Obrigado. Imagina. Ju, Oi, Alê. Quer complementar? posso dar uma contribuição? Claro, por favor. Tá. Maravilhosa noite, pessoal. Maravilhosa noite, Alê. Para quem não me conhece, sou a Alessandra Galera, tá? Eu faço parte da equipe de coach de MBI. A Juliana, e parabéns, Ju, foi uma aula, uma mentoria, assim, sensacional de 5S. Olha que é uma ferramenta que eu uso muito na minha vida profissional, tá? Realmente foi de um conteúdo, assim, bem legal. Contribuindo um pouquinho o que a Ju falou, uma vez a gente foi implementar o 5S, só que olha que legal, isso para o Silvio que perguntou, isso para a Marli também, né? A gente foi implementar, só que a gente não implementou o 5S na nossa empresa. A gente saiu para implementar o 5S numa outra empresa e a outra empresa veio implementar o 5S na nossa empresa. Legal. Quando eles olharam para a nossa empresa, eles viram coisa que a gente não estava vendo. E eu fui também na Volks, né, implementar o 5S, fazer um trabalho lá na Volks, e mesmo sem conhecer nada do produto de carro, de nada, a gente conseguiu fazer um lindo trabalho de desperdício. Então, muitas vezes, a gente às vezes quer colocar especialista, sei lá, algum especialista que entende muito, né? E, na verdade, você pode pegar alguma pessoa para mim e falar, olha, eu estou com tal problema, o que você acha que eu poderia fazer? Né? No caso da Marli, ela falou aí de redução, de repente você está cortando, não sei se é pano, se é couro que você usa, será que você pode ter um pouquinho menos de desperdício, comprar um pouco menos na metragem, para você não jogar tanta partezinha fora, né? Então, é pensar mesmo fora da caixa. O que a Ju falou na parte de 5S, o 5S é exatamente para isso, para fazer você realmente mudar aí a forma de pensar, tá? É isso aí.
E aí só complementando aqui para o pessoal, né, Ale, esse tempo aqui, isso aqui é um tema de uma pós de 18 meses, entendeu? Isso aqui é um tema muito grande. Então, falar de sistema linha aqui é muita coisa. Então, o que eu trouxe, assim, foi só, pelo menos, assim, para quem nunca teve ideia, nunca, né, participou, nunca teve acesso, pelo menos agora começa a ter uma ideia para poder buscar algumas ferramentas, para poder dar um norte, né? Não é isso, Ale? Você que também trabalha bastante, né? Ô, Ju, posso falar um pouquinho? Claro. Reginaldo? Pode falar, vamos lá, cadê? Achou? Reginaldo? Achei. Oi, Reginaldo, achei. Tudo bem? Tudo jóia? Maravilhosa noite de todo mundo aí. Noite. Maravilhosa É o noite. seguinte, eu tive acesso ao 5S quando eu trabalhei na Embraer e na Ericsson. E já há um bom tempo eu venho tentando aplicar na minha empresa. Eu estou fazendo parte do grupo do Business Mentor do André Menezes, né? E aí, com informações que a gente está tendo lá, eu estou conseguindo implantar agora um pouco melhor na minha empresa o 5S. Uhum. O que eu tenho feito, que eu estou vendo o resultado, que está dando bastante engajamento da equipe toda. Minha equipe não é grande, são 6 funcionários, né? A gente conseguiu colocar todos eles envolvidos no 5S, eles entendendo a importância da ferramenta, né? Uhum. E cada um está envolvido em arrumar o seu setor no 5S. Porém, cada um vai fiscalizar o setor do outro dentro da empresa. Porque a gente tem implantado juntos, só a pessoa que é responsável lá pela minha oficina mecânica, que arruma os equipamentos, ele tem uma visão do trabalho dele. Só que uma pessoa que cuida do almoxarifado, ele tem uma outra visão que ele vai lá e ajuda também. Então, igual você falou, né? A Ale falou, pegou uma pessoa de uma outra empresa, veio ajudar a implantar na empresa dela e ela foi ajudar na outra. Eu estou fazendo isso só com o pessoal interno, pegando o pessoal de um setor para ajudar no outro e vice-versa. E tá funcionando legal. Nossa, ótimo, Reginaldo. Muito obrigada pela contribuição. É isso mesmo, gente. Às vezes a solução tá pertinho. É isso aí. Quando a gente escuta outra pessoa, tá vendo? A Ale trouxe uma ideia, você já complementou. Acredito que as pessoas ouvindo aqui já surgiram outras ideias de como a gente pode estar fazendo para tá implementando. Mas é isso mesmo. Obrigada pela contribuição. Alguém mais? Oi, eu gostaria de fazer uma contribuição. Vamos lá. Marcos Leandro. Isso. Eu ouvindo um pouquinho o que nosso amigo estava falando, me lembrei bastante do livro Nos Bastidores da Disney. E ele fala dessa melhoria contínua. Ele falou que assim, que cada um que trabalha, ele olha para essa melhoria no seu setor, né, e também meio que olha o setor dos seus colegas, né, olha o que eles estão realizando ali também. E no livro ele menciona que todos os colaboradores têm responsabilidade sobre tudo, né? E no livro ele cita que quando os diretores, né, eles, por exemplo, saem sem o seu crachá, qualquer outro funcionário tem autoridade para chamar atenção sobre aquilo. Ou quando um pedaço de papel, né, o lixo, ele está jogado no chão, também todos têm responsabilidade sobre isso. E é interessante, né, essa mentalidade de que todos são responsáveis pelo sucesso da empresa, porque aí você não cria, né, uma cultura de que a delegação, né, cada um tem suas obrigações, mas todos eles trabalham com um objetivo comum, que é o sucesso da empresa e o seu sucesso lá dentro também. Aí. Muito bom. Gratidão por ter contribuído. Alguém mais, gente? Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Alguém mais tem mais alguma ideia? A Marli, vai lá, Marli. Vamos lá, Marli. Eu quero mesmo fazer uma pergunta. É certo ou é errado quando a gente percebe, com a primeira mentoria eu já percebi vários erros que eu estava cometendo, é certo ou é errado parar por um período para implementar as ações para depois retornar fazendo certo? Ou eu não devo parar? Devo continuar e implementando e fazendo as ações? Marli,
Depois eu acho que a Alessandra e o Henrique podem até complementar aqui, mas assim, a Carol também. Eu normalmente, para os meus clientes, eu falo, não existe certo, não existe errado. Por quê? Você conhece o seu negócio melhor que qualquer outra pessoa aqui da sala, tá? Então, assim, às vezes, já ouviu falar que às vezes a gente precisa dar uma ré para pegar impulso? Às vezes, se tem alguma coisa que você acha que está fazendo que não está legal e que é preciso fazer algo para implementar, só que se você não tiver condições de implementar e continuar fazendo, e se você entender que às vezes é preciso dar uma pausa para você conseguir organizar, se for preciso, se você for conseguir fazer com que isso te alavanque, te leve para um outro nível, às vezes é necessário. Agora, quando às vezes você tem uma equipe grande, tem um monte de gente que pode estar trabalhando e você consegue continuar todos os mecanismos sem parar, tudo bem também, entendeu? Porque daí você tem outra pessoa para fazer e até organizar. Então, assim, não existe um certo e um errado, entendeu? Vai muito da sua análise, mas muitas vezes é preciso a gente dar um passo para trás para pegar força para seguir em frente. E isso eu tenho certeza aqui, ó, que levanta a mão, gente. Quem já não aconteceu isso aqui? Quem já aconteceu isso de ter que dar um passo para trás? Aqui, ó, Marli, você não tá sozinha, tá vendo? Tá? Então, assim, ó, fica tranquila, às vezes acontece. Agora, a decisão de parar ou fazer junto, aí depende do quanto realmente você tem perna, consegue fazer, entendeu? No meu caso, eu sou empresa do eu sozinha. Uhum. Eu quero alavancar, porque eu quero delegar, quero fazer algumas mudanças na minha empresa. Então, se eu não parar, eu não consigo fazer as ações que eu preciso. Como marketing digital, fazer uma loja virtual, site, enfim, implementar algumas coisas que eu não tenho hoje, que eu sei que vai alavancar. Então, se eu continuar, como disse o André Menezes, que isso daí gravou bem fundo na minha memória, e enquanto o comandante estiver servindo o cafezinho, quem que vai pilotar o avião? Então, isso, como eu trabalho sozinha, eu não quero mais, eu quero ficar no comando e colocar pessoas. Só que, para isso, eu estou fazendo algumas estratégias, plano de ação, fiz os indicadores que a Alessandra deu na outra mentoria. Então, para tudo isso, eu tenho que parar e fazer, porque eu não consigo. E essas coisas não dá para delegar, isso eu mesmo tenho que fazer, né? Uhum. Então, às vezes, eu fico pensando, será que é certo? Porque eu vejo minha empresa como se fosse uma empresa, eu não vejo como eu sozinha. E eu faço aqui como se eu fosse uma empresa mesmo. Então, eu fico pensando, será que é certo parar? Mas isso daí você respondeu agora, né? Eu tenho que ver mesmo, né? Então... Só o fato de você se ver como empresa já está um passo à frente. Parabéns. Ju, posso dar uma contribuição rápida aqui? Por favor. Até aí pegando o gancho do que a Marli falou, né? Então, assim, Marli, a minha resposta realmente ia ser nessa linha, né? Depende do tamanho da empresa e depende do tamanho da mudança que você quer fazer. Você já me falou que hoje você está sozinha, né? Você é sozinha aí na empresa, você que faz praticamente todas as funções da empresa. Então, se você parar para fazer, você vai parar a empresa, né? Mas, assim, tem um livro, não sei se você já leu, chamado Mito do Empreendedor. O André falou, não? É uma leitura, assim, até o André ele fala que é cabeceira, né? Livro de cabeceira para qualquer empreendedor, né? Então, quem está aqui no grupo, os demais também, quem ainda não leu esse livro, podem comprar, vale muito a pena. O Mito do Empreendedor é o nome do livro. E nesse livro, só antecipando, adiantando um pouquinho para vocês, para aumentar a curiosidade, a vontade de ler, ele fala, ó, o Marcos está até ali, ó, tá lá, o Marcos está mostrando o livro ali, ó, o Marcos Leandro. Obrigado, Marcos. Ele fala que existe, né, 3 papéis, ali, 3 funções que os empresários fazem, a função do técnico, do empresário e do empreendedor, né? Então, é comum quando a gente está começando a empresa, ou a gente já tem a empresa um tempo e a gente está sozinho na empresa, a gente acaba fazendo as 3 funções, a do técnico, do empresário e do empreendedor, onde a função do técnico é fazer ali o operacional, o dia a dia mesmo, fazer a empresa girar, fazer o negócio acontecer, né? O empresário, ele vai olhar ali os números da empresa, ele vai fazer mais ou menos a gestão da empresa. E o empreendedor, ele vai pensar em novas estratégias para fazer o negócio crescer, né? Então, no começo, a gente acaba fazendo um pouco das 3 funções, é normal, né? Porém, o ideal é, aos poucos, você ir construindo
essa mentalidade, você estruturando a sua empresa, você faz, né, os RCFs, você tem um organograma claro de quais são as funções que tem na sua empresa. Apesar de hoje você estar fazendo todas elas, você precisa ter um organograma de quais são as funções que existem na sua empresa. E aí, a partir do momento, depois que você lê esse livro, né, e tudo isso que eu estou falando, boa parte está nesse livro, tá, Marli? Depois que você tiver claro o organograma, tiver lá os registros chaves de cada função, e depois da leitura desse livro, você vai começar a mudar um pouco a sua mentalidade. Você vai começar a ver que você precisa, né, delegar algumas atividades, você terceirizar algumas atividades, para que você realmente tenha tempo para pensar nesse lado estratégico, de como fazer o seu negócio crescer, como fazer o seu negócio prosperar. Tá? Então, respondendo um pouquinho aí a sua pergunta, né, a leitura desse livro vai te ajudar bastante para você fazer menos atividades operacionais como técnica e começar a pensar mais como empreendedor, em ações mais estratégicas para fazer o seu negócio decolar. Por exemplo, essa parte do marketing digital que você falou, que é uma atividade importante para o seu negócio. Estou estudando muito isso. Eu agradeço. Isso aí. Você já leu esse livro? Já leu o livro, Mito do Empreendedor? Não, vou ler, com certeza. Já anotei. Vou ler. É isso aí. Show de bola. Muito bom. Mas pelo menos eu estou feliz, porque hoje, com a explanação da Juliana, eu estou praticando 5S na minha empresa do Eu Sozinha. Então, já estou feliz com isso. Ótimo, muito bom. Que ótimo. Parabéns. Certa proporção pequenininha, mas estou aplicando a todos. Excelente. Bom. Tá, muito obrigada. Imagina. Mais alguém? Ju, eu acho que é isso, então. Acho que a gente supriu as dúvidas aí do pessoal. Depois a gente vai estar mandando o link, né, da apresentação para vocês. A Ju vai estar enviando alguns materiais, né, Ju? Sim, eu posso disponibilizar aquela planilha, né? Enviar a planilha também. Uhum. Vamos enviar a apresentação. Né? E faça um bom proveito. Como eu digo, tudo aqui é um tempero. Quem vai fazer a comida aí na casa de vocês é vocês utilizando esses temperos que a gente está trazendo aí para vocês, com esse conhecimento que nós temos, com essa expertise de atuar em tantas empresas, né? E a gente sabe que o treinamento nunca acaba e o que vai fazer a diferença mesmo é vocês absorver esse conteúdo e utilizar esse conteúdo de forma frutífera dentro do negócio de vocês. Show. Então, com isso, nos despedimos, né? Uma grande salva de palmas aí para a Ju. Palmas para todos. Fala colocar no tempo todo. Estarem aqui presentes. Henrique, fecha o vídeo. Cadê a Carol? Pronto. Então, parabéns para todos vocês também por ficarem até esse horário aqui, por realmente estarem buscando um outro nível, que todos aqui realmente cuidem não somente da sua a saúde empresarial, da saúde física, que a gente sabe que é extremamente importante. E vamos fazer uma fotinho, gente. Henrique, vamos fazer uma foto oficial aí para a gente colocar Juliana, no grupo? Oi? Thiago, né? É coisa rápida. Pode falar, Thiago. Maravilhosa noite para todos vocês. Infelizmente eu não consegui assistir todo o treinamento aí, toda a forma que você explanou, com toda a maestria. Eu perdi alguns pontos cruciais e a minha pergunta é o suficiente só assistir a aula novamente? Ou existe alguma fonte que eu possa fazer uma pesquisa, algo do tipo, para eu poder colocar em prática essa questão do 5S? Me aprofundar mais sobre o conteúdo, sobre o assunto. Eu acho que pelo que o pessoal falou aqui, para você colocar o 5S não é difícil implementar. Acho que o pessoal está aqui, né? Mas a gente pode disponibilizar depois um material para você, alguns vídeos, alguns links para você estar vendo com mais detalhe. Mas dá para você implementar. Se você assistiu o 5S, acho que o 5S, ele para quem não conhecia, né? Para quem não implementa, ele faz diferença. Certo. É que na realidade, como eu coloquei, eu não consegui assistir na risca. Talvez só assistindo a aula já consiga absorver e de repente já começar a aplicar.
que muitas das vezes, por ser o tempo ser curto, às vezes não dá para aprofundar. Por isso que eu questionei se existe alguma fonte que eu possa Thiago, pesquisar. Eu acredito que tu assistindo a aula já ajuda bastante, mas eu também te diria que tem muitos vídeos no YouTube, tem muito material sobre 5S, o que a Ju vai disponibilizar também, a própria apresentação e alguns links que a gente pode disponibilizar depois, vai já te ajudar e vai... de fato, acho que ser o suficiente, tá? Não, perfeito. Então vai ser disponibilizado isso no próprio grupo do GPS ou não? Isso. Tá, no grupo do GPS. Ó, Thiago, eu ia ficar um pouco suspeita aqui, tá? Mas eu tô vendo que o Marcos Leandro escreveu aí no grupo para todo mundo. Ele falou, ó, o conteúdo está bacana, dá para pegar bem. Porque... Ah, legal. Então, na verdade, assim, foi obrigada aí, Marcos, por ter contribuído. Então, foi ele que colocou aqui no texto, pessoal. Então, acho que talvez dê para você ter uma referência. Legal, show de bola. Eu coloquei no grupo agora do GPS, tá? Um livro que fala de Kaizen 5S e PDCA, tá? Ah, legal. Ótimo. Nossa, legal. Também vocês podem pegar de lá também, tá? Muito bacana. Bom, legal. Obrigado pela atenção aí, viu, Ju? Você estava para encerrar e eu acabei... atravessando. Não, tem que aproveitar, porque o pessoal não fez as perguntas. Isso aí. Mais alguém? Eu vi que dava para encerrar, eu falei, bom, deixa eu gritar aqui. Tá certo. Não, tranquilo, gente. Show de bola. Um beijo. Obrigado. Não, agora vamos para a foto oficial, né, Carol? Vamos. Sim, Deu para bater legal. a foto, não? Acho que não, né? Então vai, Henrique. Eu tiro, vou tirar. Então vai. Eu vou ter que fazer em 3 partes. Então, vocês segurem aí. Vou contar até 3, vocês segurem. Na hora que eu falar ok, vocês soltam, tá bom? Tem muita gente aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. Segura. Segura, isso. Segura. Ai, meu Deus! Segura. Mais uma, peraí, mais uma. A última aqui do pessoal. Foi, acho que foi todo mundo. Pode soltar, pode respirar agora. Boa. Tchau. Tchau, gente. Maravilhoso, hein? Muito bom. Tchau, vou fazer barulho aí. Galera, boa noite. O vovô. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu vovô. Eu não tô acostumada com isso. Contaram de mim esse ano. Parabéns, Ju, mais uma vez. Obrigada. Não, gente.